Olá, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de revisão, né, sobre modelo entidade e relacionamento. Indo para a nossa aula, primeiro a gente vai ver o que são modelo entidade e relacionamento, né? Revisar um pouco dessa questão de modelagem, a construção, os 3 níveis de modelagem, né, para saber onde a modelagem, usando essa notação entidade e relacionamento, se encaixa, né? E aí iremos aproveitar para revisar a própria modelagem, né, a construção do modelo entidade e relacionamento, que seria o modelo conceitual, como também a sua conversão, as regras de mapeamento para modelo lógico, assumindo como modelo lógico o modelo relacional, né, o modelo de tabelas. Então, modelagem de dados, nós sabemos que parte de uma definição da realidade, né? Então, essa definição da realidade seria a intenção do cliente, por exemplo, ou do usuário, né? O que os stakeholders, falando de uma maneira mais geral, esperam, né, do sistema em termos de armazenamento de banco de dados. Então, essa ideia do mundo real, né, esse contexto do mundo real é o que chamamos aqui de mini-mundo. Para isso, né, para identificar o que o usuário deseja, muitas vezes nem ele sabe exatamente o que deseja, mas para identificar existem algumas técnicas que não fazem parte do escopo dessa disciplina, né? São técnicas de engenharia de requisitos, por exemplo, né, que pode ser visto em disciplinas como engenharia de requisitos ou engenharia de software, né, dependendo do projeto pedagógico de cada curso. Mas o próprio levantamento, a identificação dos requisitos que geram esse mini-mundo é algo desafiante, digamos assim, né, que precisa de uma certa estratégia, usando técnicas de engenharia para identificar. Nós, nessa disciplina, assumimos que esse mini-mundo foi bem definido, né, que esse mini-mundo já foi construído ou já foi apresentado para nós. Então, a partir desse contexto do mundo real, nós podemos começar o processo de modelagem ou o processo de representação dessa realidade na forma de modelos. O primeiro modelo, o mais alto nível de modelagem que nós pensamos em banco de dados, é o que chamamos de modelo conceitual. Como vimos, o modelo conceitual ele é voltado para seres humanos. Então, ele não tem como foco a automação, digamos assim. Ele é rico em semântica, né, em representações semânticas voltadas para a compreensão do domínio. Então, esse modelo conceitual ele pode sim ser mapeado, ser traduzido para um modelo que chamamos de lógico, que esse sim é o modelo principal adotado pelo SGBD, tá? Então, o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ele representa os dados internamente, né, de uma maneira estruturada através de um modelo lógico. No contexto da nossa disciplina, nós estamos adotando o modelo relacional como notação para esse modelo lógico. Ou, em outras palavras, nosso banco de dados é representado como um conjunto de tabelas. Tá? Além do modelo lógico, baixando um pouco mais o nível de abstração, nós podemos representar também elementos de indexação em memória, elementos de armazenamento físico, né, no disco ou em memória flash, seja lá onde for. Então, esse tipo de detalhe que nós chamamos de modelo físico, né, ele está fora do escopo dessa disciplina. Mas a gente pode dizer que estaria dentro do escopo, né, de uma disciplina como sistemas operacionais ou até mesmo em uma disciplina de tópicos de banco de dados, onde a preocupação fosse a construção interna mesmo, a implementação de um SGBD. Tá? Então, o foco dessa disciplina está nesses 2 primeiros níveis de modelagem, modelo conceitual e o modelo lógico, que pode ser derivado a partir do modelo conceitual. Tá? Então, nós iremos ver, né, revisar todos esses conceitos, né, os elementos, os componentes do modelo entidade e relacionamento, são as entidades e os relacionamentos,
além dos atributos, tipos de atributos, as cardinalidades envolvendo os relacionamentos, autorrelacionamentos, tipos de relacionamento binário, ternário e enário, digamos assim, né? Herança, entidade forte e fraca. Então iremos revisar esses conceitos principais, né? Então o modelo entidade e relacionamento, como eu já introduzi agora há pouco, ele faz parte do modelo conceitual, da modelagem conceitual. Então ele tem como objetivo representar, ser uma primeira representação em alto nível dessa percepção do mundo real que nós temos no mini-mundo, né? Então basicamente o que ele tenta fazer é representar essa percepção do mundo real no contexto de banco de dados, os elementos que precisarão ser armazenados em banco de dados e recuperados do banco de dados, né? E essa representação ele faz através de entidades, né, que são esses elementos-chave que precisam ser armazenados, e os relacionamentos entre essas entidades, né? Então, de certa forma, é um modelo extremamente intuitivo, né, que usa uma certa representação lógica, né, próxima do que a gente encontra no mundo real. Só para ilustrar a representação gráfica, porque esse modelo é gráfico, né? Então, todo retângulo representa uma entidade. Então, se você considera algo como uma entidade, significa que foi dado um certo destaque a esse elemento, né? Merece uma importância, uma atenção maior, um destaque no domínio que se está modelando, né? Então, nesse contexto daqui, nós temos 3 entidades: funcionário, cliente, departamento, né? E o que eu preciso armazenar em cada entidade? Isso daí a gente representa através dos atributos, que são essas elipses. Então, eu já sei que nesse domínio, todo funcionário ele é representado, para cada funcionário é armazenado um nome, cargo e salário. Aí alguém pode perguntar: e o CPF? E o telefone? E algum outro dado, endereço, seja lá o que for, e-mail? Não importa. Neste domínio, essa representação do modelo entidade e relacionamento deixa claro que nesse domínio só importa nome, cargo e salário. Só isso precisa ser armazenado. O resto pode ser descartado. Então essa é a importância também de um modelo conceitual, para mostrar o que é relevante, como é a representação de cada uma dessas entidades nesse domínio, no domínio que está sendo modelado, tá? Os relacionamentos, a forma como essas entidades estão ligadas, são representados através de losangos. Nesse caso daqui, né, o losango pertence. Então, o funcionário pertence ao departamento, o departamento, né, tem funcionários que pertencem a ele, né? Então, normalmente, eu até prefiro representar no infinitivo, mas sempre com um verbo, o nome do relacionamento, né? Porque é uma forma de ligar elementos, instâncias ou tuplas, né, das entidades. Lembrando que aqui a representação está simplificada e por isso que entidades estão sendo representadas sem atributos, mas não faz nenhum sentido, repito, ter entidade sem atributo. Se você definiu uma entidade e não viu nenhum atributo para aquela entidade, muito provavelmente aquela entidade não precisaria existir. Ou você esqueceu o atributo dela, né? Mas não faz sentido ter uma entidade sem atributo, né? E a forma de ligar, né, além de ter o relacionamento, é necessário ter uma associação ou uma linha, digamos assim, que ligue as entidades ao relacionamento. Nesse caso aqui, esse relacionamento a gente diz que é binário, né? Porque ele liga uma instância de funcionário a uma instância de departamento, uma tupla de funcionário a uma tupla de departamento. Então, são 2 tuplas ligadas. A gente consegue perceber rapidamente isso, porque só tem 2 linhas ligadas ao relacionamento pertencer. Tá joia? E não faz sentido ter um relacionamento unário, né? Nunca é demais reforçar, né? Porque o relacionamento é como uma ponte, então precisa no mínimo ligar um lugar a outro. Então no mínimo precisa relacionar 2 tuplas, 2 instâncias diferentes. Quando a gente pensa em representação de atributos das minhas entidades,
a gente tem como tipo básico de atributo o atributo monovalorado. O atributo monovalorado assume, como o próprio nome já sugere, um único valor armazenado em cada tupla, em cada instância. Lembrando que tupla e instância são sinônimos, e ora eu vou usar um, ora outro, mas eu vou tentar ser consistente daqui para frente e usar só tupla. Tá? Então, quando eu digo que algo é monovalorado, aqui eu me refiro a código, nome, endereço, cidade, estado. Esses atributos são monovalorados. Pode olhar que ele tem uma elipse simples. Essa elipse simples significa que eu só tenho um valor para cada atributo aqui sinalizado. Cada atributo aqui tem cada funcionário vai ter um único código, um único nome, uma cidade, um estado. Então são atributos que só tem um valor armazenado. O atributo pode ser também composto, como por exemplo a gente vê aqui no atributo endereço. Então endereço, ele na verdade não é o dado armazenado. Quando a gente analisa o endereço ele tem aqui dois atributos ligados a ele, cidade e estado. Essa informação que o endereço agrega, como eu acabei já falando, está na esfera semântica. Então, endereço é uma informação e não um dado. Não se armazena endereço de funcionário. Se armazena no banco de dados cidade e estado. E esses dois campos, de forma composta ou juntos, identificam semanticamente o conceito de endereço. Pelo menos é o que esse modelo conceitual está representando. Tá? Então, nesse domínio, o atributo endereço, ou o conceito de endereço, ele é representado e armazenado unicamente como uma composição de cidade e estado. Tá? Lembrando que cidade e estado serão atributos simples que serão armazenados mesmo no banco de dados. Consistem em dados. Além de informação, são dados. Tá? Atributos multivalorados são atributos que têm essa elipse dupla, tá? Como é o caso do telefones. Então, o fato de ter uma elipse ou uma linha dupla no atributo significa que eu posso, para cada funcionário, definir quantos telefones forem necessários, quantos eu quiser. Tá? Então, um atributo monovalorado só armazena um dado para aquele atributo, enquanto o multivalorado armazena quantos dados eu desejar, inclusive nenhum, se eu não quiser armazenar nenhum, ou infinitos, ou quantos couberem no disco. Não há uma restrição em termos de quantidade, restrição prévia. E existe também a possibilidade dos atributos derivados. Então, o atributo derivado é um atributo que pode ser calculado a partir de outro, que não necessariamente precisa ser armazenado em banco de dados. Aqui não está com a representação clássica ou correta de um atributo derivado, então por isso eu vou aproveitar para fazer uma pergunta a você em 5 segundos. Qual desses atributos poderia ser considerado derivado? Em outras palavras, qual desses atributos eu poderia calcular em função de outro? Vamos lá. Pronto, chegou a hora de responder. Então, respondeu corretamente quem respondeu que o atributo tempo de casa é um atributo derivado. Por quê? Porque eu posso muito bem calcular o tempo de casa a partir da data de contratação. Tá? Então, data de contratação certamente é um atributo monovalorado concreto, e já tempo de casa, ele é monovalorado, mas ele é derivado. Ele pode ser calculado no momento da consulta. Então, o atributo derivado, ele tem uma representação, essa linha externa da elipse, ela precisaria ser tracejada. Tá? Isso está faltando nessa figura. Mas aqui, repito, essa linha deveria ser tracejada para indicar que esse atributo é um atributo derivado. Um atributo derivado pode ser armazenado em banco de dados, pode virar dado, ou ele está na esfera unicamente da informação.
assim como o atributo composto? É uma pergunta. O atributo derivado, agora vem a resposta, não necessariamente precisa virar um dado, né? Ele não necessariamente precisa ser armazenado. É uma decisão de projeto que o analista de banco de dados, o administrador de banco de dados vai ter que tomar, né? Então, quando a gente está modelando o banco de dados, saber que ele é derivado quer dizer que a gente pode optar por não armazená-lo. Aí vem perguntas que a gente pode se fazer para tomar essa decisão. Por exemplo, qual a frequência de atualização desse dado? Né? É uma atualização muito frequente? Quanto mais frequente for a atualização desse dado, né, menos indicado é armazenar em banco de dados, já que ele pode ser calculado. Né? Por exemplo, o tempo de casa. O tempo de casa ele vai variar constantemente, porque, né, você pode ter, a não ser que você diga assim, tempo de casa em meses, ou em anos, ou em dias. Né? Se for em dias, ele vai variar todos os dias, né, e assim sucessivamente. Então, como é algo muito volátil, muito variável, aí nesse caso valeria muito a pena calcular no momento da consulta, até porque o cálculo é simples, né? É trivial. Agora, um atributo derivado que pudesse ter baixíssima frequência de atualização, se não nenhuma, por exemplo, o dígito verificador do CPF. Então você tem os 9 dígitos do CPF e seguido de 2 dígitos que são os dígitos verificadores. Né? Aqueles 2 dígitos finais, eles são calculados a partir dos 9 dígitos iniciais. Mas você não muda o número do CPF. Né? Então, uma vez calculados aqueles 2 dígitos, eles não precisam ser recalculados. Então você poderia muito bem, mesmo o dígito verificador, se você tivesse com um banco de dados da Receita Federal, onde CPF fosse uma entidade. Note que no domínio habitual, o CPF seria só um atributo de funcionário, ou seja lá de qual entidade for. Né? Mas, dependendo do domínio, ela pode ganhar destaque de entidade. Então, eu poderia ter uma entidade CPF, se eu estou modelando o banco de dados do sistema que emite CPFs, né? Então, o CPF ganharia destaque, viraria uma entidade, e eu poderia ter primeiros dígitos, segundos e terceiros, pronto, os 9 primeiros dígitos, e mais um atributo derivado, que poderia ser dígito verificador, aqueles 2 últimos dígitos. Ele é calculado, mas valeria a pena, na minha opinião, uma vez calculado, armazená-lo em banco de dados, né, para facilitar consultas e etc., sem precisar recalculá-lo, já que uma vez calculado ele não muda praticamente. Então justifica sim, né, o armazenamento. O atributo chave, também conhecido como atributo determinante ou atributo identificador, né, é um atributo que tem um valor único garantidamente para cada tupla da entidade, né, da tabela. Então, se eu digo que código tem esse sublinhado, quer dizer que código é um atributo identificador, um atributo chave da entidade funcionário. Quer dizer que 2 tuplas de funcionário, 2 funcionários, nunca terão o mesmo valor de código. Né? Cada funcionário vai ter um código único, um código que é só seu. Essa é a propriedade dos atributos chave. Tá? Eu posso ter atributos em relacionamentos? Posso, tá? Posso sim. Já eu quando for ilustrar atributos de relacionamento, eu vou chegar em outro ponto, que são os atributos de chave fraca, digamos assim, o chave parcial. Tá? Também falta a gente comentar. Então vamos lá. Algumas vezes a gente pode sim precisar armazenar dados que não estão ligados necessariamente a nenhuma entidade, mas ajudam a descrever a forma como as tuplas dessas entidades estão relacionadas, né? Agregam valor sobre a forma como as tuplas estão armazenadas. Tá? Vamos pensar nessa central de funcionários diaristas. Né? Deixa eu só abrir
o dia, né, o editor de diagramas, para que a gente possa modelar. Pronto, então deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, então indo para a modelagem, digamos assim, desse editor, né, desse software de diaristas. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma entidade central de diaristas que mantém o cadastro de seus diaristas por matrícula. Então cada diarista tem matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. Então vou ter diarista. E a diarista vai ter matrícula, que é chave, tá? Nome, que não é chave, é monovalorado. E tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Endereço, telefone, data de nascimento. Pronto. Então eu vou deixar só para ilustrar isso daí. As diaristas trabalham em várias casas. Então eu vou ter também, deixa eu me ligar aqui deixa eu aumentar isso aqui. Depois eu vou fixar isso aqui. Pronto. Então aqui a gente tem isso aqui, beleza. Diaristas trabalham em várias casas. Então vou colocar aqui casa. A casa tem o que? Opa, aqui já veio a resposta. As casas são caracterizadas pelo código e endereço. Então, código que eu vou considerar como chave e o endereço que eu vou colocar como simples. Muito bem. E eu sei que a diarista trabalha em casas, né? Então, trabalhar. Trabalhar. Pois bem. A gente pode dizer que se a diarista trabalha em várias casas, a gente pode também fazer a pergunta, e cada casa pode ter quantos funcionários diaristas trabalhando? Ah, vários também. Então isso a gente chama de cardinalidade. Então, quando não se sabe a quantidade, quando não se sabe essa quantidade, a gente representa por uma letra. Vou colocar N e M. Né? Se eu colocasse assim, essa ferramenta é uma particularidade da ferramenta, colocaria as legendas dos lados. Né? Então eu vou pedir para girar e assim fica a representação de que um diarista pode trabalhar em M casas, né? Em muitas casas, um número indeterminado. E cada casa pode ter N diaristas trabalhando também. Muitas diaristas, ou muitos diaristas, muitos funcionários horistas. Né? Então, tais casas são caracterizadas por código e endereço. Deseja-se guardar a data do serviço e o número de horas que um diarista trabalha em uma casa. Então, a data e o número de horas. Então, nesse caso, a gente tem mais dois atributos, data do trabalho e hora. Vou colocar aqui a data e o número de horas trabalhadas. Pronto. Aí vem a pergunta: esses atributos são da diarista ou são da casa? Aí se a gente pensar, não, quem trabalha é a diarista, então as horas trabalhadas estão aqui e a data.
Aí eu digo, beleza, então ela vai trabalhar e todas as casas que ela trabalhar na mesma data e a mesma quantidade de horas? Opa, não, então vai depender da casa. Então bota na casa. Aí eu faço a mesma pergunta. Então todos os diaristas que trabalharem nessa casa vão ser na mesma data e a mesma quantidade de horas? Não. Então não diz respeito exclusivamente nem a um lado nem a outro, porque são dados que detalham ou dados apresentados para o ato de trabalhar, para o relacionamento. Então são atributos do relacionamento que dizem respeito ao par. Dado um funcionário em uma casa, ele trabalhou em uma data certa quantidade de horas. Aí vem a pergunta que não quer calar. Até aqui está igual ao slide, né? Agora vem a pergunta que não quer calar. E se uma pessoa, um funcionário, trabalhar mais de uma vez na mesma casa? É possível? Nesse domínio, é uma pergunta que você tem que fazer para o cliente, quando você estiver modelando. Porque agora surgiu a dúvida. Né? Quando a gente estava modelando, surgiu essa dúvida. É por isso que o processo de modelagem tem entrevistas, tem esclarecimentos de dúvidas, né? Tem oportunidade para isso. Aí pergunto, a mesma pessoa pode trabalhar na mesma casa em dias diferentes? Pode. Então note que a data é um atributo que ajuda a identificar o par diarista-casa. Né? Então eu posso repetir a mesma pessoa na mesma casa, desde que em datas diferentes. Se forem datas diferentes, a quantidade de horas pode ou não ser diferente. Né? Eu vou ter um armazenamento para a quantidade de horas. A mesma pessoa naquela casa, naquela data, aí eu sei a quantidade de horas. A gente diz que a data sozinha não identifica, porque a mesma casa pode ter na mesma data pessoas diferentes. A mesma pessoa pode trabalhar na mesma data em casas diferentes. Então, sozinha a data não identifica, mas ela ajuda a identificar, né, a unicidade de horas trabalhadas nessa relação. Então, a gente diz que data não é chave, mas é parte da chave. Ou, em outras palavras, é uma chave fraca. Tá? Então, esse conceito de chave fraca, né, é um conceito onde a gente diz que ajuda a identificar. Então, é um atributo que ajuda a identificar a unicidade do relacionamento. Como ficaria isso daqui, já que a gente está numa aula de revisão? Quantas tabelas eu teria aqui? Aqui de cara, a gente tem uma tabela diarista, né, onde teria matrícula e nome. Vamos ignorar aqueles outros atributos, né, que a gente omitiu para simplificar. Então, uma tabela diarista que vai ter matrícula e nome. Outra tabela casa, que vai ter como atributos código e endereço. Lembrando que código é chave primária na tabela de casa e matrícula é chave primária na tabela diarista. E o que vai acontecer com o relacionamento? Pelo fato da cardinalidade desse relacionamento ser muito para muito, ele precisa virar tabela. Não é, cuidado com essa pegadinha, não é pelo fato dele ter atributos que ele vira tabela. É pelo fato da cardinalidade dele ser muitos para muitos. Tá? Como a cardinalidade dele é muitos para muitos, eu não consigo, com uma chave estrangeira na tabela diarista, apontar para todas as casas que ela trabalha. Não posso, porque são várias. Então, uma chave só consegue apontar para uma tupla de casa. Eu preciso de várias, então não consigo. Se eu pensar do mesmo jeito no outro lado, na casa, a casa não consegue também apontar para todas as possíveis diaristas que trabalham lá. Então, eu não consigo representar, digamos assim, todo o universo de duplas que podem trabalhar naquela casa. Então, eu preciso criar uma outra tabela, uma tabela, no caso, trabalhar, underline, diarista, underline, casa, né? Ou diarista, underline, casa, underline, trabalhar, que é como eu costumo usar essa nomenclatura, só para deixar claro quais entidades estão relacionadas. Né? E quais seriam os atributos
dessa tabela do relacionamento? Seria, primeiramente, né, os atributos do próprio relacionamento, data, horas trabalhadas, seguido também dos atributos que representam as ligações, as linhas que saem do relacionamento. Então, o relacionamento trabalhar precisa ligar uma tupla de diarista e uma tupla de casa. Isso daí pode ser feito pelo conceito de chave estrangeira. Então, eu pego a chave primária de cada um desses e trago para cá, para a tabela fruto do relacionamento, para que essa chave primária, né, vire uma chave estrangeira. Em outras palavras, na tabela trabalhar, eu vou ter uma matrícula diarista FK, Foreign Key, chave estrangeira. Eu vou ter um código casa FK. Né? Então, essas duas chaves estrangeiras vão representar a ligação, a linha que sai do meu relacionamento. Tá? Então, essa tabela, fruto do relacionamento, vai ficar com 4 atributos: data, horas trabalhadas, matrícula diarista FK, código casa FK. Qual vai ser a chave primária dessa tabela? De cara, a composição das duas chaves estrangeiras. Né? De cara, porque eu posso ter o mesmo número de matrícula em casas diferentes ou o mesmo código de casa com matrículas diferentes. Mas além de ter as duas chaves estrangeiras compostas, o fato da data ser chave fraca ou chave parcial significa que ela também é parte da chave da tabela fruto desse relacionamento. Então, eu vou ter 3 atributos compondo a minha chave primária dessa tabela: matrícula diarista FK, código casa FK e data. Então, eu posso ter a mesma pessoa na mesma casa, desde que em datas diferentes, né? Graças a essa decisão de projeto de ter tornado data uma chave fraca. Tá? Além do muitos para muitos, existem outras cardinalidades em um relacionamento. Aqui a gente tem um relacionamento 1 para 1. Então, departamento, gerenciar funcionário, funcionário gerenciar ou ser gerenciado por departamento. Tá? Ou melhor, o contrário, departamento é gerenciado por um funcionário, funcionário gerencia um departamento. Então, nesse caso daqui, é um relacionamento 1 para 1, envolvendo uma tupla de departamento que liga com uma tupla de funcionário. Então, nesse caso, o relacionamento precisaria se tornar uma tabela? Não, de forma alguma. Né? Então, ele não precisaria virar tabela. Ele viraria, se ele não vira tabela, ele vai virar o quê? Como representar essa ligação que o relacionamento expressa? Ele vai virar uma chave estrangeira. Então, como eu tenho de ambos os lados, aqui já cabe mais outra decisão de projeto. Porque qualquer lado que eu escolha, eu consigo representar a chave estrangeira. Eu só não posso colocar dos dois lados, senão pode gerar uma redundância desnecessária que eventualmente pode dar inconsistência, pode gerar inconsistência no banco. Então, o departamento, ele pode apontar para o funcionário que é o seu gerente, ou o funcionário pode apontar para o departamento que ele gerencia. Os dois são possíveis e os dois são corretos. Agora, qual seria a melhor decisão de projetos nesse caso? Assumindo que esse é um sistema tradicional de modelagem de departamentos e seus gerentes, digamos assim. 5 segundos para você pensar numa justificativa. As duas são possíveis, mas tem uma solução que é melhor. Acertou quem disse que vale mais a pena ou ficaria uma solução de modelagem melhor se o departamento apontar para o funcionário que o gerencia. Por quê? Porque, partindo de um domínio geral, todo departamento, ou quase todo departamento, vai ter um gerente. Então, a chave estrangeira, código do gerente FK, ela seria quase sempre preenchida, quase nunca ia ficar nula. Né? Já se eu penso no contrário, se eu colocasse no funcionário o código do departamento que ele gerencia, todo funcionário é gerente? Não, é uma minoria normalmente que é gerente. Então eu ia ter várias tuplas de funcionário com esse código do departamento que ele gerencia sendo nulo. Tá? Isso daí
não seria bom em termos de consumo de dados e até de organização do banco de dados. Outra cardinalidade possível é 1 para muitos ou muitos para 1. Então, esse tipo de cardinalidade é quando nós temos um número máximo de tuplas variável dependendo do lado que eu leio o relacionamento. Por exemplo, departamento. Tem funcionários que trabalham nele, beleza. Quantos funcionários trabalham no departamento? Podem ser vários. Então, a cardinalidade do lado de funcionário é N. É uma letra qualquer, na verdade. Vários. Agora, cada funcionário pode trabalhar em quantos departamentos? No contexto dessa empresa fictícia que estamos modelando, todo funcionário está associado a apenas um departamento. Então, eu tenho 1 para N ou N para 1, dependendo do lado da leitura. Então, como eu represento isso daqui? Esse relacionamento trabalhar, ele viraria uma uma tabela, uma relação, mesmo em banco de dados, uma tabela, sim ou não? Ele não precisa virar uma tabela. E se por acaso eu tiver um atributo aqui, horas trabalhadas nesse departamento, por exemplo, aí sim viraria tabela? Também não precisaria virar tabela. O que dita nos relacionamentos binários a necessidade ou não de virar tabela é a cardinalidade. Então, se eu tenho um dos lados como 1, isso significa que eu consigo apontar para essa única tupla como uma chave estrangeira do outro lado. Então, eu posso muito bem, na tabela funcionário, criar uma chave estrangeira código departamento FK, que aponta para a tupla do departamento que esse funcionário trabalha. E se tivesse aqui aquelas horas trabalhadas, o atributo, viria também para a tabela funcionário. Então, ele ganharia, além da chave estrangeira, os atributos do relacionamento. Mesma coisa no caso anterior do relacionamento 1 para 1. O lado que eu escolher para ter chave estrangeira, para colocar a chave estrangeira, caso tenha atributos no relacionamento, ele pega junto também. E o muitos para muitos, nós já acabamos revisando, quando estávamos vendo o sistema de trabalhadores. Lembrando que não existe relacionamento unário. Todo relacionamento é pelo menos binário. Liga pelo menos 2 tuplas. Então, nesse caso daqui, é um caso típico de um relacionamento binário, mas as 2 tuplas ligadas, são 2 linhas, pode observar, elas fazem parte ou pertencem à mesma entidade. Então, existe o relacionamento gerenciar, nesse caso, sempre lembrando que o melhor é o infinitivo, está faltando os R's aqui. Então, o relacionamento gerenciar é um relacionamento binário que liga 2 tuplas, porém as 2 tuplas são tuplas de funcionário. Então, a gente diz que esse relacionamento é um autorrelacionamento. Ele liga uma tupla da entidade a outra tupla da própria entidade. Então, esse tipo de relacionamento, quando a cardinalidade é diferente dos 2 lados, ele pode gerar ambiguidade. Nesse caso, se eu não tivesse esses papéis, esses nomes dados às linhas, que normalmente são detalhes opcionais, eu poderia colocar nomes aqui nessas linhas. O projeto contém funcionário trabalhando, funcionário trabalha em projeto. Então, eu poderia colocar nome nas linhas, mas se torna opcional. Mas já no autorrelacionamento, ele pode ser fundamental para expressar a semântica da ligação, para retirar ambiguidades. Nesse caso daqui, que a cardinalidade é diferente dos 2 lados, haveria uma ambiguidade. Então, como é que eu sei? É um funcionário que é gerenciado por vários gerentes ou ele gerencia vários e é gerenciado por um? Se eu não colocasse a definição dos papéis, poderia gerar essa dúvida, se eu não conhecesse o domínio. Então, assim, ele retira a dúvida e coloca um nome que me ajuda a ler quando eu estou percorrendo a linha. Então, um funcionário gerencia N outros funcionários. E um funcionário é gerenciado por outro funcionário. Então, note que
o papel, nesse caso, ajuda a retirar ou a prevenir ambiguidades. Quando um relacionamento liga mais de duas tuplas, nesse caso aqui 3, a gente diz que ele é quaternário. Se fossem esse aqui é ternário. Se fossem 4, quaternário, e assim sucessivamente, né? Seria um enário, em outras palavras, né? O n é maior que 2, então ele é enário. Nesse caso aqui é ternário. Mesmo com N2 é enário, né? É binário. Então, nesse caso aqui, relacionamento ternário. Se o relacionamento é ternário, há uma regra de mapeamento que diz que é preferível que se crie, sim, uma tabela para o relacionamento. Por quê? Porque ele ganha destaque no meu modelo conceitual. Se eu tenho um relacionamento que centraliza muitas ligações e ele não está forçando a barra, isso é bom frisar, né? É excelente para o modelo, porque ele agrega muita informação. Eu consigo, olhando apenas esse relacionamento, identificar as contas de um cliente, quem é o cliente da conta, as agências, qual é a agência de uma conta, em que agência o cliente está ligado, né? Então, olhando só para um relacionamento, eu consigo fazer várias consultas, né? Extrair muita informação diferente, tá? Então, a gente diz que esse modelo agrega mais informação. Agora, não pode também forçar a barra, né? Forçar a barra como uma certa competição que eu fiz, né, num curso que eu lecionei na modalidade EAD, né? E como era um curso de sistema de informação, né, que a gente tem, né, o dever, digamos assim, de extrair o máximo de informação possível no banco de dados, se preocupar com capricho, com a modelagem de dados, eu fiz uma competição que eu disse, olha, está aqui um domínio, né? Mas você fica à vontade para escolher qualquer outro domínio. O importante é quem construir um modelo que agregue mais informação, né, vai vencer a competição, vai ganhar o ponto extra. E qual o critério de agregar informação? Ter relacionamentos com mais cardinalidade, né? Com mais ligações, desculpa, né? E aí a gente, uma das equipes disse, não, professor, eu vou fazer um sistema de agência de casamento, né, virtual, de matrimônio. Digo, tranquilo, vamos lá. Aí quando foi, eles fizeram um relacionamento que dizia, olha, tinha aqui, agregava bastante, tinha casamento, aí tinha, né, usuário e tinha festa, né? Aí beleza, aí, ó, tinha um relacionamento que pegava o casamento, usuário e festa, até aí tudo bem. Aí tinha 2 usuários, né? Então 1, 2, 3, 4, beleza, já estava quaternário, né? Então estava de excelente tamanho. Aí para tentar ganhar de vez a competição, ele forçou um pouco a barra e colocou uma quinta ligação aqui, uma quarta entidade com uma quinta ligação aqui. O nome da entidade era divórcio. Então ele dizia, olha, o casamento, né, desse relacionamento, quem participa do casamento também participa, né, 2 pessoas. Essas 2 pessoas estão ligadas a uma festa de casamento e a um divórcio. Eu digo, rapaz, é uma agência de casamento ou uma agência de divórcio, né? Então forçou um pouco a barra, porque há um certo questionamento que nós precisamos fazer para saber se estamos ou não forçando a barra. Fixar 2 de cada vez, né? 2 tuplas de cada vez. Então, dado um cliente nesse domínio bancário, dado um cliente e uma conta, sempre que eu tiver um cliente e uma conta, ou quase sempre eu também vou ter uma agência ligada? Sim. Então isso aqui passou no teste. Dado que eu tiver uma conta e uma agência, sempre ou quase sempre eu vou ter cliente ligado? Sim. Sempre que eu tiver um cliente e uma agência, sempre ou quase sempre eu vou ter uma conta ligada nesse domínio? Sim. Então esse relacionamento ternário não forçou a barra, né? Mesmo, a gente sempre deixa um de fora, né? Agora foi 2-2. Se fosse quaternário, o próximo passo era ir 3-3, né? E sempre deixando um de fora. Beleza. Então vamos lá. Sim, mas como ficaria a tabela em relação a esse relacionamento? Viraria a tabela, sim ou não? A resposta é
Sim. Quando o relacionamento é inário e n maior que 2, a importância do relacionamento já justifica por si só que ele se torne uma tabela. Tá joia? Então, quais seriam os atributos desse relacionamento? As chaves estrangeiras de cara, todas as chaves estrangeiras nesse caso, chave estrangeira do cliente, conta FK, agência FK. Então, as 3 chaves estrangeiras. Se o relacionamento tiver mais atributos, eles vão também, melhor dizendo, para essa tabela. Agora, qual seria a chave primária dessa tabela? A chave primária, para a gente ser mais estrito, né, seria composta por todos os atributos que têm, digamos assim, uma cardinalidade de muitos. Então, nesse caso aqui, a chave poderia ser composta por cliente FK e conta FK. Tá? Então, esses dois iriam compor, digamos assim, a chave dessa tabela CAC. Né? Em termos de extensão do modelo entidade-relacionamento, nós temos também relacionamento de herança, que foi algo advindo, né, do paradigma orientado a objetos. Né? Então, o relacionamento de herança, ele é um relacionamento que traz a ideia de um tipo de. Então, nesse caso daqui, eu tenho, por exemplo, uma entidade filial relacionada com cliente. Então, cliente é atendido pela filial, o filial atende cliente. Né? Então, eu tenho clientes que já estão associados a uma certa filial que ele frequenta com mais frequência, né? o posto escolhido, né? No quilômetros de vantagem, no coisa do tipo. Né? Então, quando a gente tem aqui o cliente relacionado com a filial, a gente está representando, nesse caso daqui, o cliente com o código e nome, onde código é o identificador de cliente. Tá? Eu omiti, mais uma vez, né, reforçando os atributos de filial e os atributos não relevantes das demais entidades. Só deixei aqueles que são didaticamente necessários para a explicação que eu vou dar agora. Tá? Então, se eu digo que o cliente tem chave primária, código, e todo cliente tem um nome, eu digo que pessoa física é um cliente, que tem CPF e sexo. Pessoa física também precisa ter código e nome? Precisa, porque pessoa física não deixa de ser cliente. Pessoa jurídica é um cliente, é um tipo de cliente. Então, vai ter um CNPJ, mas precisa ter também código e nome. Tá? Existem 3 estratégias para representar essa hierarquia de herança em banco de dados. Né? 3 possibilidades. Tá? Uma delas seria representar tudo como uma única tabela. Então, se eu represento essa hierarquia de clientes como uma única tabela, um bom nome para essa tabela seria cliente. Né? Então, a tabela cliente teria quais atributos? Poderia ter código, nome, CPF, sexo, CNPJ, e para facilitar a minha modelagem, as minhas consultas, eu acrescentaria uma outra tabela tipo, que seria a tabela identificadora do tipo, né? Se é uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou até mesmo um cliente genérico, né? Digamos assim. Então, eu colocaria todos os atributos de todas as entidades envolvidas na hierarquia de herança e mais um atributo adicional para identificar o tipo, né, de quem aquela tupla é instância, né, de qual o tipo dela. Né? Então, essa é a primeira possibilidade. Eu também teria a possibilidade de representar essa hierarquia com 2 tabelas. Quais? Quem pode me dizer? Tabela pessoa física e tabela pessoa jurídica. Né? Quais atributos da pessoa física? CPF, sexo, código e nome. Da pessoa jurídica? CNPJ,
código e nome. Então note que código e nome ficaria presente nas duas tabelas. Por quê? Porque todo cliente tem que ter código e nome, né? Quais as vantagens da segunda solução em relação à primeira, né? A primeira solução, ela tem uma vantagem da simplicidade, né? Eu consigo fazer uma busca, quais os nomes de todos os meus clientes, olhando uma tabela só, já projeto tudo, né? Beleza. Quais nomes, CPF e CNPJ dos meus clientes? Já faço uma consulta simples, uma tabela só, né? Na primeira opção. Na segunda, eu tenho mais dificuldade de fazer isso, né? Na segunda opção, quando eu tenho duas tabelas, eu tenho dificuldade de identificar, por exemplo, todos os nomes de todos os clientes, porque eu vou ter que olhar a tabela pessoa física, a tabela pessoa jurídica e depois fazer uma união das duas, né, dos dois resultados, né? Já na primeira opção eu tenho a desvantagem de ter sempre atributos nulos nas minhas tuplas. Se for uma pessoa física, o CNPJ vai estar nulo. Se for uma pessoa jurídica, o sexo e o CPF estarão nulos, né? E aí eu vou ter que lidar com isso daí. E tem a terceira solução, que é aquela que eu recomendo, né? Ou que é mais recomendada, digamos assim, né? Na literatura, né? Principalmente quando todas as entidades têm seus próprios atributos, tanto cliente, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, né? Todos têm seus próprios atributos. Então, nesse caso daqui, a gente poderia optar por uma solução com 3 tabelas, né? 3 relações. Então, seria uma tabela para cada entidade: tabela cliente, tabela pessoa física e tabela pessoa jurídica. Então, a tabela cliente teria como atributos código e nome. A tabela pessoa física teria quais atributos? CPF e sexo, e além disso, o código cliente FK, para deixar a ligação que ele é um cliente. A pessoa jurídica teria CNPJ e código cliente FK, para também fazer a ligação. Agora, qual seria a chave primária? De cliente é código, já está óbvio. E de pessoa física, seria CPF ou seria o código FK? Pessoa jurídica, seria CNPJ ou seria o código FK? Seria, nos dois casos, o código cliente FK, como chave primária também. É chave estrangeira e também chave primária, porque código é a chave de qualquer cliente, né? Então, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, terão código como chave estrangeira e também como chave primária, né? O conceito de entidade fraca, né, é um conceito bem útil em termos de modelagem, em termos de semântica do modelo, né? Mas às vezes a gente deixa para lá, não dá tanto valor, mas deveria, né, no momento da modelagem. Então, uma entidade fraca, ela não deixa de ser uma entidade. A gente tem que ter sempre isso em mente. O fato dela ser fraca significa que o detalhamento semântico dela tem uma sutil diferença em relação às outras entidades, mas ela é importante, porque se não fosse, não seria entidade, né? Então, uma entidade fraca, ela vira tabela do mesmo jeito de uma entidade forte, né? Pode ter chave primária? Pode, do mesmo jeito de uma entidade forte, né? Não tem a obrigação de ter uma chave primária, porque ela pode ter simplesmente uma chave fraca, né? Uma chave parcial, né? Por exemplo, dependente não precisa necessariamente ter um ID, poderia ter um nome, e sabendo o nome do dependente e sabendo o funcionário de quem ele depende, eu identificaria, né? Poderia. Aí nesse caso, nesse exemplo que eu disse, o nome seria uma chave fraca, teria o sublinhado tracejado, como nós vimos no exemplo da agência de empregos, né? De diaristas, né? Agora, o fato de poder não quer dizer que seja recomendado, né? Eu recomendo sempre aos meus alunos que tenham chave primária, mesmo nas entidades
fracas, nem que seja um ID autoincrementável, mas tenha chave primária, tá? Então, nesse caso, professor, qual seria a diferença então de uma entidade fraca para uma entidade forte? A diferença é a relação de codependência, é a necessidade de codependência, tá? De coexistência. Então, olha só, o funcionário, ele pode possuir vários dependentes. Todo dependente está associado a um único funcionário. Agora, no meu banco de dados, eu posso ter cadastro de funcionários sem dependente? Pode. Então, funcionário tem autonomia de existência, é uma entidade forte. Agora, no meu banco de dados, eu posso ter o cadastro de dependente que não está associado a nenhum funcionário? Não posso. Então, dependente precisa estar associado a um funcionário para poder existir. Então, ele é fraco. E ele é fraco porque ele está apoiado em uma entidade forte, que nesse caso é funcionário. Beleza? Tá joia? Agora, nesse caso daqui, ó, digamos que eu tenha, só para ilustrar, uma coisa que que eu não coloquei no slide, né? Vamos colocar dependente. Dependente, fraco, beleza. Dependente, aí eu vou colocar aqui dependente. Tem um ID, que é chave, e tem um nome. Beleza. E dependente está associado a diarista, nosso exemplo daqui. Um para N. Beleza. Já a gente vai chegar no ponto que eu quero. Agora vamos supor, vamos lá, nessa empresa daqui, deixa eu só mudar isso de lado que a gente vai precisar. Eu tenho aqui a possibilidade de emprestar livros como incentivo à leitura. Cada livro vai ter seus dados, não vou colocar aqui. E esses livros podem ser emprestados por um dependente ou por um funcionário. Tá? Opa! Relacionamento. Emprestar. Pronto. Então, aqui. Aqui. Nesse caso, eis a questão. Ficou claro que dependente é uma entidade fraca, mas agora, graças a essa extensão do modelo, o modelo ficou ambíguo. Aí você vem me dizer, mas não ficou, professor, não está ambíguo, está super claro. Eu vou te explicar que tipo de ambiguidade está. Não está claro, não está ambíguo, porque nós conhecemos demais esse domínio. Mas olha só a ambiguidade. Dependente é uma entidade fraca. Mas ele é fraco por quê? Ele depende de quem para existir? Ele depende de estar associado a uma diarista, ou a um diarista, ou ele depende de estar associado a pelo menos um livro que pegou emprestado. Percebe? Então, nesse caso, o dependente é fraco porque ele tem uma relação de codependência com alguma outra entidade, né? Com alguma tupla, né? Alguma outra tupla, melhor dizendo. Nesse caso aqui, é uma relação de coexistência, né? De uma tupla de diarista. Então, eu preciso identificar que a força
que essa entidade fraca precisa não vem do relacionamento emprestar, mas sim do relacionamento ter. Então, a gente diz que esse relacionamento, né, é um relacionamento identificador dessa força, tá? Então, antes era opcional dizer o relacionamento identificador, porque só tinha um, então ele era o identificador. Mas nesse caso, para evitar a ambiguidade, a gente precisa indicar o lado da força, né, que vem. Beleza? Então fica como exercício aí, né? Faça a modelagem entidade e relacionamento da seguinte situação. A universidade mantém o cadastro dos seus alunos por matrícula, nome, endereço, fone e data de nascimento. Os alunos cursam as disciplinas que são oferecidas na universidade. Tais disciplinas são caracterizadas pelo código, título, descrição e carga horária. Deseja-se guardar a nota obtida e o ano em que um aluno cursa a disciplina. Tá? Então, para modelar, tá joia? Vou passar... eu sugiro que vocês pausem o vídeo neste momento, né, para que você grave, né, digamos assim, responda primeiro, memorize essa resposta e compare com a que eu vou mostrar agora no vídeo, né, que também está nos slides. Então não é um exercício que vale nota, é só um exercício didático, né, que em uma aula presencial seria feito em sala de aula. Tá? Então aguarde, né, aí já você vê a resposta. Pronto, essa aqui seria a resposta. Agora fica uma segunda dúvida, uma segunda pergunta que eu gostaria de colocar aqui. Há algum relacionamento fraco, há algum atributo chave fraca aqui nessa modelagem, digamos assim, nesse modelo, né? Mais especificamente nesse relacionamento, né? Há algum atributo que poderia ou ficaria melhor representado como uma chave fraca, né? Fica aí a pergunta para você ficar refletindo, né? Então, nós acabamos revisando essas regras de mapeamento, né, já durante a apresentação, né, para a gente ter uma ideia, né, digamos assim, do nosso trabalho, da lógica por trás do mapeamento. Tá? Então, nem todo relacionamento binário vira tabela. Nesse caso daqui, depende da cardinalidade. 1 para n, 1 para 1, não vira tabela. Muitos para muitos, aí sim precisa virar tabela. Tá? Nesse caso, trouxe o atributo horas e mais as duas chaves estrangeiras, e a chave primária é composta pelas chaves estrangeiras, já que não tem nenhum atributo chave fraca, né, para compor também. Né. Um que a gente faltou apresentar, nós não vimos um exemplo assim. Então, o departamento tem um atributo aqui que é multivalorado. Se o atributo é multivalorado, nesse caso locais, não tem como eu armazenar todos os locais possíveis, já que são infinitos, em um único atributo da tabela departamento. Então, por essa razão, o locais precisa virar uma própria tabela. Né? Um dos atributos dessa tabela é a própria informação do local, de cada local armazenado. Né? E eu não posso perder a ligação de que esse local está mencionado para um departamento. Então, eu preciso também da chave estrangeira do departamento, número do departamento FK. E aí, minha chave primária é a composição, né, dos dois atributos. Só abrindo parêntese, eu prefiro, né, normalmente representar como entidade, né, e não como atributo multivalorado. Né, porque atributo multivalorado ele não vai ter chave. Né, ele não vai ter um identificador de cada local. O mesmo local, se estiver associado a departamentos diferentes, ele vai estar cadastrado, digamos assim, né, novamente. E aí permite que eu digite de uma maneira sutilmente diferente. Um colocou São Paulo, outro colocou SP, outro colocou S Paulo.
E aí vai ficar difícil numa consulta você agrupar, por exemplo, pela cidade, né? Então, valeria a pena ter uma entidade local com um ID e o nome do local, se for o caso, e o relacionamento, muitos para muitos, né? Ficaria uma modelagem mais útil, mais, né, funcional. Pelo menos é uma experiência pessoal. Aí você toma a decisão do projeto, né, e achar melhor com a consciência das consequências de cada um. Com relação ao relacionamento ternário, a gente viu que o ideal era que a chave primária desse relacionamento fosse composta apenas por essas duas chaves estrangeiras, cliente e conta, né? Mas há também alguns livros, algumas literaturas que defendem que nesses casos, por uma questão de simplicidade, de fazer mais rapidamente, coloque todas as chaves estrangeiras como chave primária. Porém, isso daqui permitiria que eu tivesse também múltiplas agências para uma mesma conta, permitiria, né, algumas diferenças, né, que nesse domínio não é desejável. Nesse domínio aqui, né, era para ser cardinalidade 1 e ele vai ser traduzido como cardinalidade N, né, tudo N, tudo muitos. Atributo composto. Então, nesse caso, nós comentamos apenas quando eu estava apresentando a revisão do modelo entidade e relacionamento, que nome, nesse caso daqui, né, nesse sistema fictício, provavelmente de empresa de tráfego aéreo, né, nome não é dado, nome é uma informação, composta pelos dados, primeiro nome, nome do meio, último nome. Então, nome não é armazenado na tabela, e sim apenas suas folhas, seus atributos mais extremos, né? Então, código, primeiro nome, nome do meio, último nome, sexo e telefone. Beleza? E a herança, nós já vimos, né, como fazer as 3 possibilidades de mapeamento. Aqui é a terceira delas que eu comentei com vocês. E alguns exercícios para a gente ter certeza que lembramos dos conceitos, né? Considerando-se o diagrama entidade e relacionamento, o elemento cuja entidade unívoca necessita de chave de outra entidade como parte de sua chave identificadora então, se eu tenho um elemento que não tem chave, mas precisa da chave de outro elemento para se identificar, então, de cara, né, eu não preciso ter, mas se tiver, já caracteriza. Se eu tiver essa necessidade, já caracteriza como uma entidade fraca. Lembrando que a entidade fraca pode também ter chaves primárias, mas ela pode depender, como eu comentei, né, de uma chave estrangeira, né, para compor a sua chave primária. Então, se ela tem essa dependência de cara, ela já é fraca. Letra A. Supondo que os departamentos de cada órgão tenham identificações repetidas e que a unicidade de sua chave primária seja dependente da identificação do órgão. Quer dizer, eu tenho pesquisa e desenvolvimento. Então, pesquisa e desenvolvimento, ele não vai ter um código único para esse departamento, por exemplo. Ele vai ter um código, por exemplo, sigla. E essa sigla precisa também da identificação do órgão para saber que é um departamento, né, único, para poder identificar. Pesquisa de desenvolvimento de quem? Pesquisa de desenvolvimento da computação. Então vai estar lá associado a um curso, por exemplo, né, no contexto já de uma universidade. Vai ter também pesquisa de desenvolvimento que está associado a outro departamento de P&D, que está associado à física, outro que está associado a letras, outro, percebe? Então, nesse caso, a gente meio que é uma outra forma de falar o mesmo enunciado da questão 1. Né? Então, no diagrama de entidade de relacionamento, o departamento ele não existe por si só. Ele depende de estar associado a uma tupla de órgão, porque a identificação dele depende da chave estrangeira desse órgão ou desse curso, no exemplo que eu dei. Né? Então, a gente diz que departamento é uma entidade
fraca. Qual é o símbolo de entidade fraca? A letra E. Um atributo multivalorado num diagrama entidade-relacionamento está mapeado em um modelo relacional como o quê? Um atributo multivalorado. Então, lembrando, atributo multivalorado é aquele atributo que pode ter nenhum ou vários valores para si. Telefones, endereços, né? Por um conjunto variável de colunas da mesma tabela, por duas colunas da tabela, telefone 1, telefone 2, criando-se na tabela uma linha nova, na mesma tabela, uma outra tabela só para esse atributo, ou diretamente em uma única coluna da tabela, separando por vírgula, por exemplo. Isso aqui quebraria a primeira forma normal, né? Então, a letra D, que a gente viu que precisa criar, né, uma nova tabela. Dados os atributos de uma entidade, endereço da matriz, endereço de cobrança e endereço de entrega, em um modelo de dados, pode-se dizer que esse último é uma propriedade do tipo, e aí, pode-se dizer endereço da matriz, endereço de cobrança, endereços de entrega. Esse último é de que tipo? Olha a sutileza. Multivalorada. Por quê? Porque está no plural. Beleza, olha a sutileza. Na modelagem de um banco de dados, um relacionamento pode tornar-se uma tabela, carregando os identificadores das entidades relacionadas e os atributos, se houver, os atributos do relacionamento. Letra A. Para relacionamentos 1 para N, envolvendo autorrelacionamento. Então, ele vira a tabela em relacionamentos 1 para N? Não. Para relacionamentos N para N, envolvendo tanto entidades distintas quanto autorrelacionamento. Somente para relacionamentos N para N, envolvendo entidades distintas. Somente para relacionamentos N para N, envolvendo autorrelacionamento. Para relacionamentos 1 para N, envolvendo entidades distintas. Então, a gente já sabe que 1 para N não é. Então, é B, C ou D. É todo relacionamento muitos para muitos ou só em alguns casos? Se eu tenho mais de uma tupla em cada lado do relacionamento, eu não tenho como resolver com chave primária, seja autorrelacionamento, com chave estrangeira, desculpa, seja autorrelacionamento ou não. Então, a resposta correta seria a letra B, para relacionamentos muitos para muitos, envolvendo tanto entidades distintas quanto autorrelacionamento. Se for muitos para muitos, não tem como resolver com chave estrangeira. Vamos lá. Autorrelacionamento, muitos para muitos. Né? Então, um autorrelacionamento muitos para muitos. Nesse caso aqui, o computador. Então, aqui eu tenho produto. Produto computador, cooler, HD, fita isolante, cola, super bom. Então, nesse caso daqui, ó, um produto pode conter outros produtos. Tá? Nesse caso daqui, a gente poderia dizer que, olha, um computador vai conter cooler, vai conter HD, né? Então a gente poderia dizer que nesse caso aqui, ó, o produto 1 vai ter o produto 2 e o produto 1 também vai ter o produto 3. Então é um produto composto, né? Um autorrelacionamento. Visando implementar um banco de dados, passar do modelo conceitual para o modelo lógico corresponde à derivação do. Então, do conceitual para o lógico. Modelo entidade relacionamento para o modelo relacional. De cara, já é uma resposta válida, correta, letra A. Mas vamos ver as outras. Ver onde está o erro. Modelo entidade relacionamento para a linguagem DDL. DDL, nós vimos, né, na aula passada, é a parte do SQL responsável pela definição dos dados, né, a linguagem de definição dos dados. Então, criação de tabela, etc. Não é do modelo para a linguagem. Não. Modelo entidade de relacionamento para a linguagem DML. Também não. Modelo relacional para modelo entidade de relacionamento. O oposto. Né?
do conceitual para o lógico e não o contrário. O modelo relacional para a linguagem DDL. Aqui está tudo errado. Então, de fato, letra A. É entidade sem atributos em número suficiente para compor uma chave primária. Então, se eu não tenho atributo suficiente para compor uma chave primária, quer dizer, nem se eu compor todos os atributos da entidade, ele vai ser suficiente para identificar a tupla. Né? Ele não tem uma chave primária. Se ela não tem uma chave primária, essa entidade depende de uma chave estrangeira para identificar. Né? Então, significa que essa entidade é uma entidade fraca. Letra C. Uma coluna que faz referência à chave primária de uma outra tabela relacional denomina-se chave qual? Chave transitiva, chave secundária, chave estrangeira, chave dependente ou chave referencial? Chave estrangeira. Né? Então, quando eu tenho uma chave primária em uma entidade e eu quero fazer referência a uma tupla dela, eu coloco essa chave em outra tabela. E na outra tabela se torna uma chave estrangeira. Quer dizer, é um atributo que aponta para a chave primária de outra tabela. Muito bem. Em relação ao modelo entidade-relacionamento, o MER, né? Quando um atributo possui mais de um valor para cada entidade que caracteriza, é definido como um atributo. Então, um atributo que possui mais de um valor. Se é mais de um valor, é um atributo multivalorado. Né? Telefones, endereços. Né? Na modelagem de dados, os atributos e os valores expressam as propriedades de entidades somente. Então, os atributos e os valores. Né? Instâncias somente. Entidades e relacionamentos. Entidades e instâncias. Instâncias e relacionamentos. Então, note que eu tenho o atributo e o valor. Então, o atributo é o quê? O atributo é o campo. E o valor é o que eu preencho para aquele campo. Então, se eu tenho uma entidade aluno, e eu coloco na entidade aluno os atributos matrícula e nome. Então, eu estou definindo campos que quaisquer alunos, né, qualquer que seja, vai ter a matrícula e vai ter nome. Então, quando eu defino um atributo, estou definindo o campo. Já quando eu penso em um aluno, vem cá, o Joãozinho. O Joãozinho vai ter nome lá, João Marcos Gabriel. Pronto. Tavares. Já a matrícula dele vai ser 123 XPTO. Pronto, beleza. Então, o Joãozinho vai ter um valor de matrícula e um valor de nome. Isso quer dizer que, quando eu estou na esfera conceitual, eu não penso em tuplas específicas. Eu estou pensando nos campos. Por isso que eu penso em entidades e relacionamentos. Né? Então, quando eu penso em atributos, eu poderia pensar sim em entidade. Né? Mas já quando eu penso em valores, eu não penso em entidade. Eu não penso em relacionamento. Os valores, eles estão ligados às instâncias. Né? Às tuplas da tabela. Então, que são os dados mesmo. Então, atributos estão ligados às entidades e os valores ligados às instâncias. Entidades, instância, letra D. Muito bem. E é isso. Né? A gente fica por aqui. Deixa eu só mudar para cá. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu!